Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Bruno Queiroz na área, eu, optometrista, ótico, empreendedor. Vim trazer hoje para você a resposta de uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, no consultório, que é: óculos ou lente de contato? Qual o melhor? Qual eu escolho? Qual que é melhor para mim? Então eu vou trazer isso, a minha função aqui hoje é que você saia daqui sabendo qual que é a melhor opção para você ou para o seu paciente, ou para, se você está na dúvida se você vai usar óculos, se você vai usar lente, ou se você vai orientar alguém nessa situação. O meu objetivo aqui é que você saia com essa resposta. Já para te adiantar, talvez a resposta não seja tão simples quanto parece, mas fica comigo até o final que eu vou te mostrar isso passo a passo, como é que a gente vai fazer. Primeiro, para a gente entender, a gente precisa contextualizar o assunto, né? Milhares de pessoas hoje no dia a dia utilizam óculos, utilizam lente de contato. Os dois servem da mesma maneira para fazer uma correção visual. Então não tem diferença nessa questão de correção, se o meu grau é -1 de miopia ou -1, vou usar óculos ou vou usar lente. Os dois têm o objetivo de fazer a correção visual, que é de fazer com que eu enxergue melhor, tá bom? Então a escolha entre o óculos ou a lente, ela envolve muito mais do que simplesmente uma opção. Ela envolve sobre o conforto, sobre o seu estilo de vida, sobre a sua saúde ocular, sobre até mesmo o custo também, tá envolvido nessa pesquisa aí quando a gente vai escolher um ou outro. Então assim, só para te dar um spoilerzinho, não existe uma resposta específica, vai depender de cada caso. Então eu vou trazer para você aqui algumas vantagens e desvantagens de cada uma, em cada caso, quando que é melhor às vezes usar óculos ou quando que às vezes é melhor usar a lente, beleza? Então vamos começar falando sobre prós e contras dos óculos, para vocês entenderem as vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem que a gente tem em relação ao óculos é a praticidade. A praticidade do óculos é muito fácil de usar, é muito fácil, você pega, colocou no rosto, tirou, então não tem muito segredo. Uma vez que você comprou, tirou as suas medidas, DNP, altura, escolheu o tamanho da armação, fez os ajustes para não ficar caindo, cara, acabou. Você vai pegar o óculos, acordar, colocar ele e ir embora. Então o óculos ele tem essa praticidade, né? O óculos ele não tem praticamente risco de infecção nenhuma, porque ele não entra em contato com o olho. O risco de infecção com o óculos é muito baixo para o olho, né? A durabilidade do óculos normalmente é maior do que da lente de contato, porque o óculos, quando ele é bem cuidado, quando ele é bem armazenado, quando ele é bem preservado, ele vai ter uma vida longa maior, né? É material às vezes de metal, uma lente de resina. Então o óculos tem normalmente uma longevidade melhor do que a lente de contato. E uma outra vantagem que a gente tem em relação à lente de contato para o óculos é que o óculos você consegue mais estilo, né? Às vezes você quer sair, você quer usar uma roupa social no trabalho, você quer usar um óculos para compor o seu estilo, para passar ali uma imagem que você deseja. O óculos ele ajuda muito nisso. Às vezes a pessoa quer passar uma imagem mais séria, quer passar uma imagem mais jovem, então dá para colorir um pouco o rosto. O óculos ele ajuda muito nessa parte de visagismo, de tudo. Agora, algumas desvantagens que a gente tem do óculos, né? Uma delas principais é que às vezes pode incomodar no rosto. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar com óculos por muito tempo. E é uma recomendação que eu sempre dou no consultório para pacientes que vão usar principalmente pela primeira vez, é de usar armações o mais leve possível, pelo menos pela primeira vez para acostumar, porque não é fácil usar óculos realmente, você passar o dia inteiro com o óculos ali. Uma coisa é você usar um óculos de sol, você vai na praia, você vai num lugar, você vai no clube, e aí você vai usar por um tempo específico. Agora, você ter a obrigação de usar aquele óculos o dia todo, quanto mais confortável, melhor. Então, eu sugiro a minha indicação, assim, para as primeiras vezes que você vai usar, tentar evitar óculos de plaqueta, porque a plaqueta fica pegando no nariz, incomoda. Usar óculos de acetato, que são mais leves, lente mais leve possível. Então, esse é uma desvantagem do óculos, essa questão do incômodo, né? Outra desvantagem que o óculos tem em relação à lente de contato é a questão da visão. A visão do óculos, a visão periférica do óculos é pior do que a da lente, porque existe uma coisa que chama distância vértice, que é a distância da lente até o meu olho, né, até a minha córnea. E no óculos existe uma distância ali de mais ou menos 1,5 cm, e essa distância ela vai limitar um pouco a borda, você vai ver um pouco a borda da lente, e nessa borda
pode haver distorções, né? No caso da lente de contato já não acontece isso, porque ela está bem colada no meu olho, ela está encostada mesmo no meu olho, beleza? Outra desvantagem do óculos é que aconteceu principalmente na parte da pandemia, que é embaçamento de lente, sujeira. O óculos ele suja mais, não tem jeito, a gente vai ajustar, a gente encosta a mão nele, a gente coloca na cabeça, a gente às vezes tira, coloca na mesa. Toda vez que eu pego na lente eu acabo sujando, então o óculos ele tem mais sujeira, às vezes com máscara ele fica ruim de enxergar, porque a máscara embaça o óculos. Então essa parte é um pouco mais complicada do óculos, você acaba tendo que limpar mais vezes durante o dia, né? E a última desvantagem que eu vejo do óculos é a questão de relação a esportes. Para a prática de esporte com óculos não é bom. Eu às vezes vou praticar tênis, algum esporte que tem contato ou que tenha, enfim, velocidade. Com o óculos não fica legal, a lente de contato ela cai melhor nessa situação, beleza? Então, já falando sobre a lente de contato, quais são as vantagens que eu enxergo da lente de contato? A primeira delas é que eu falei, é o campo visual. Normalmente quem usa lente de contato relata que o campo visual da lente de contato é melhor do que do óculos, porque ela está coladinha no meu olho, então eu tenho uma amplitude maior, eu não tenho essas aberrações laterais da lente, então eu acabo tendo uma visão periférica melhor, beleza? Eu tenho a questão da prática esportiva, essa liberdade de poder jogar bola, de jogar tênis, fazer qualquer atividade. Eu não preciso estar com óculos e aí a lente me permite enxergar bem. Então a lente ela tem essa liberdade, né? A lente ela não altera o visual, foi o que a gente falou, a questão do óculos. Então ela serve para qualquer situação. Eu quero sair, não quero estar de óculos, eu posso usar a lente, que fica mais discreto, não vai chamar atenção nem nada. Às vezes eu vou sair, vou tirar uma foto, reflexo, às vezes vai batendo na lente, vai destacar bastante o meu óculos, então a lente não tem isso. A lente ela permite a gente ter mais ser um pouco mais discreto, né? Agora, algumas desvantagens que a gente tem em relação à lente de contato, a principal delas que eu vejo no consultório é em relação à parte de higiene e cuidado com a lente. Ela precisa de uma higiene muito maior do que do óculos. Para eu manusear a lente, para eu colocar a lente, o meu olho é um órgão que a gente fala que é um órgão exposto, né? Qualquer coisa que eu levo minha mão no meu olho, se minha mão estiver suja, a chance de eu pegar uma infecção, de eu machucar meu olho é muito grande. Então, para eu manusear a lente de contato, eu tenho que fazer asepsia da minha mão tem que estar bem limpa. A armazenagem da lente de contato ela é um pouco mais complicada, ela tem que estar no estojinho, esse estojinho tem que ser limpo periodicamente. A solução de limpeza que eu uso ali, eu não posso usar soro fisiológico, eu tenho que usar uma solução de limpeza que é como se fosse um sabão para limpar e lavar aquela lente. Outra desvantagem da lente que a gente vê muito no consultório é em relação aos custos, né? A lente, por ela ser um produto de saúde, assim, que ela vai em contato com o olho, ela costuma ter uma validade menor. Então a lente, às vezes, ela tem que ser trocada a cada 30 dias. Tem lente hoje de uso diário, você coloca e joga fora. Normalmente, o que mais se vê de uso mensal, né? Você vai usar 30 dias, não é usar 30 dias, eu abri ela, começo a contar 30 dias, se eu usei 5 vezes, se eu usei só final de semana, com 30 dias eu preciso descartar ela. Então, ela acaba sendo um pouco mais cara do que o óculos, pela essa questão do descarte. Essa é uma das desvantagens que a gente vê também. E uma outra desvantagem que às vezes eu vejo é a questão de adaptação. Às vezes as pessoas têm dificuldade de adaptar, porque no primeiro momento, quando a gente coloca, parece realmente que tem uma sujeira no meu olho, como se tivesse um cílios, um cabelinho ali no meu olho, e aí gera um desconforto no início. A lente ela tem que moldar, ela tem que a lente gelatinosa normalmente ela tem que amolecer para ela tomar forma da minha córnea ali direitinho e ficar uma lente confortável. Então nem todos os pacientes têm essa preocupação e conseguem esperar isso. Então essa questão de adaptação também é um ponto que acontece bastante. Então o que levar em conta na hora de decidir entre óculos e lente de contato? A primeira coisa é o estilo de vida, né? Se vai ser o uso dessa correção, se é para computador, se o uso dessa correção é para esportes, se eu estou num ambiente que é para trabalhar, mas é com ar-condicionado, o ar-condicionado ele naturalmente já seca um pouco o meu olho e aí a lente vai ressecar mais ainda, então talvez é melhor eu usar um óculos, até porque aí eu vou usar alguns tratamentos na lente, tratamento filtro azul, algum tratamento que vai me dar mais conforto ainda em relação à lente, né? Outra coisa que a gente precisa pensar, qual que é o grau de correção? O grau quanto mais alto, mais difícil é a lente, porque às vezes
a curva do olho vai mudando e aí a curva do olho mudando tem dificuldade da lente parar no olho do paciente. Então, graus mais altos, a gente talvez vai pensar em lentes rígidas e aí é mais incômodo ainda. Se for um caso de ceratocone, por exemplo, mas quanto mais alto o grau, mais difícil é a lente, né? A gente vai ter lentes tóricas, onde ela tem uma posição certa que ela tem que ficar no olho, e aí ela pode ficar girando, então pode não causar uma sensação tão boa e nem um resultado bacana que o paciente quer, né? A gente precisa olhar também, antes de decidir, a questão de hábitos de higiene, de responsabilidade, né? Por isso que normalmente a gente não prescreve lentes para crianças e adolescentes, porque precisa ter essa responsabilidade de não dormir com a lente, sempre fazer a asepsia, fazer a limpeza da lente, esse é o objetivo. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer a definição entre lente e óculos também, beleza? E o último caso que tem que olhar antes de decidir é a questão de preferência estética, né? Se você está procurando algo mais discreto, se você está procurando algo mais versátil, se você está procurando algo que é mais fácil, que é mais barato, então você tem que olhar todas essas situações que eu trouxe para você antes de definir qual tipo você quer, se é óculos ou se é lente de contato, beleza? Bom, então no dia a dia o que eu observo no consultório é os pacientes que usam os dois, eles quando adaptam a lente, eles têm essa liberdade de poder optar entre um e outro. Às vezes a minha esposa, por exemplo, ela é médica, ela usa muito máscara e aí quando ela vai atender, que ela vai usar máscara, ela prefere trabalhar de lente de contato porque a lente dá mais liberdade para ela. Mas quando ela vai fazer algum outro procedimento, ela já prefere o óculos porque o óculos protege ela. Então, o melhor dos dois mundos é você ter as duas opções e você adapta aos dois e vê a situação que fica bom para você ou não. Eu, por exemplo, uso óculos durante o dia. Quando vou fazer prática esportiva de algum esporte, eu prefiro usar lente de contato. Qualquer uma das duas situações resolve de acordo com a sua necessidade, beleza? Então, para a gente recapitular, não existe uma opção melhor. Qual que é a melhor lente ou qual que é o melhor óculos? Depende da sua necessidade, depende do que você está buscando, depende do que você precisa. E aí a lente ou o óculos ele vai atender a sua necessidade, a sua demanda, e aí esse que atender sim é a melhor opção para você, beleza? Não deixe de consultar com o seu optometrista, ele é o profissional responsável pela saúde visual do seu olho, para ele entender como está a sua visão, e ele é o profissional ideal para te indicar se para você é melhor óculos, se para você é melhor lente de contato, beleza? E aí, ficou alguma dúvida? Deu para esclarecer agora sobre óculos e lente de contato? Me conta aqui no comentário se você gostou, me conta aqui se você já usa óculos, se você usa lente, se você está querendo usar lente ou está querendo usar óculos, que eu vou te ajudar a escolher a melhor opção para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, toda semana a gente tem conteúdo novo aqui sobre ótica, sobre optometria, sobre empreendedorismo. É um prazer estar com vocês aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço.